Ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Klaibyam mais magama parta, naitatvai upapadyate, shudram hridaya durbalyam, Tyaktvotishta Parantapa. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 3. Tá, não vou nem falar nada, Bima. Esse tema é bem polêmico, né? Vou falar. Não seja um governante impotente, Arjuna. Tá, vou ler mais e falar menos. Arjuna foi chamado de o filho de Prita, a qual era a irmã do pai de Deus, Krishna, Vasudeva. Portanto, Arjuna tinha um parentesco consanguíneo com Krishna. Se o filho de um governante recusa-se a lutar, ele é um governante só de nome. E se o filho de um sacerdote brahmana age impiamente, ele é um sacerdote brahmana só de nome. Tais governantes e sacerdotes brahmanas são filhos indignos de seus pais. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se convertesse num filho indigno de um governante. Na cultura védica, o governante ele é uma mistura de político e executivo, né, militar. Governa de verdade. Não é só uma fantasia, não é só faz de conta que governa. E um governante não deve ser impotente. Arjuna foi o amigo mais íntimo de Krishna e Krishna o estava guiando diretamente na quadriga. Mas apesar de todos esses créditos, se Arjuna abandonasse a batalha, estaria cometendo um ato infame. Por isso Krishna disse que tal atitude em Arjuna não condizia com sua personalidade. Arjuna podia argumentar que ele abandonaria a batalha fundamentando-se na sua atitude magnânima com o muito respeitável Bhishma e seus parentes. Mas Krishna considerou que a autoridade não aprova esse tipo de magnanimidade. É tipo um sentimentalismo, né? Portanto, as pessoas como Arjuna que estão sob a guia direta de Deus, Krishna, devem abandonar tal magnanimidade ou suposta não violência. É o que a gente repete aqui, vira e mexe, né, Bimala? Se os bons não usam a violência, os maus usam. E aí não tem nem lei nem ordem. Agora, se os bons usam a violência na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, é possível manter a lei e a ordem na sociedade. Por isso, a pena de morte é aprovada por Deus e nas escrituras autorizadas de Deus. E felizmente, alguns países ainda têm, né, a pena de morte, né, Bimala? No Bhagavad Gita fala que a pena de morte deve ser aplicada pelos governantes, ó detalhe, pelos governantes em 6 tipos de pessoas. Ninguém aqui está falando para você fazer justiça com as próprias mãos, porque justiça é obrigação do governo e não dos cidadãos. Dale mais, fala menos, de novo. Arjuna disse ao matador de Madhu, Krishna: como posso contra-atacar com flechas em batalha homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Os superiores respeitáveis como Bhishma, o avô, e Dronacharya, o mestre, são sempre dignos de adoração. Mesmo se eles atacarem, não devem ser contra-atacados. É de etiqueta geral que aos superiores não se oferece nem mesmo uma luta verbal. Não deve lutar nem com palavras, Bimala, com os superiores. Diante dos superiores. Tem até um ditado antigo, né? Quando
Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas não é e não é, né? Serve e não serve aqui, porque os mestres são as pessoas mais iluminadas que existem, né? Não é o caso de um burro, não é burro. Já foi falado, é verdade, chovendo molhado. Diante de uma pessoa superior, a gente tem que ficar quietinho, ouvir e aprender. Mesmo se ele às vezes são ásperos em comportamento, não devem ser tratados asperamente. Então, como seria possível que Arjuna os contra-atacasse? Krishna alguma vez atacaria o seu próprio avô, Ugrasena, ou o seu próprio mestre Sandipani Muni? Estes foram alguns dos argumentos de Arjuna para Krishna. Arjuna está dando um monte de desculpa para não fazer ou se não cumprir com o seu dever de lutar, de guerreiro, de governante. É melhor viver neste mundo mendigando do que viver às custas das vidas das grandes almas que são meus mestres. Mais uma desculpa. Embora sejam avaros, aí já apontou o defeito deles. Embora sejam avaros, eles são não obstante superiores. Se eles são mortos, nossos espólios serão manchados com sangue. De acordo com os códigos das Escrituras, um mestre que se ocupa em uma ação abominável e perdeu o seu senso de discriminação merece ser abandonado. Isso aqui, vou até printar, isso aqui é uma máxima, Bimala. Se um mestre caiu ou se desviou, ele merece ser abandonado, senão você vai cair junto com ele, você vai se desviar junto com ele. De acordo com os códigos das Escrituras, um mestre que se ocupa em uma ação abominável e perdeu o seu senso de discriminação merece ser abandonado. É por isso que quando a pessoa escolhe um mestre espiritual, Prabhupada disse, tem que escolher como alguém escolhe uma esposa para casar, com todo cuidado, pesquisando o passado espiritual dele e o presente também, né? Porque se você escolher o mestre errado, você não pode trocar, a não ser que ele caia ou se desvie. E aí, se escolher o mestre espiritual errado, cai junto com ele, desvia junto com ele. Aí, meu amigo, é problema. Como infelizmente a gente já viu, né? Tomara que a gente não veja mais. Por isso, é o que a gente repete aqui. Primeiro entenda a filosofia, depois escolha um mestre espiritual, depois seja iniciado. Não vai por sentimentalismo, por oba-oba ou fé cega, porque está na moda, ou porque o mestre é bonitinho, ou porque fala bonito. Não, vai com todo cuidado. Primeiro entenda a filosofia. Por isso que a gente fala, o que eu faço? Leia os livros de Prabhupada e cante Hare Krishna. Primeira coisa a ser feita é essa, ler os livros de Prabhupada e cantar Hare Krishna todos os dias. E aí o resto acontece naturalmente, sem forçar a barra, sem repressão, sem loucuras, com cabeça fria, com calma. Primeira coisa, leia os livros de Prabhupada e cante Hare Krishna. Bhishma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira, embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras. Ao problema onde aconteceu. Sob as circunstâncias, eles perderam a respeitabilidade de mestres, mas Arjuna acha que eles, não obstante, permanecem. Ao problema, Arjuna acha. E meu amigo, quando a gente não segue Guru, Shastra e Sadhu, quando a gente não segue as escrituras autorizadas, os mestres e as pessoas santas, e quando a gente acha, esse é o começo do problema. Mas Arjuna acha que eles, não obstante, permanecem seus superiores.
e, portanto, desfrutar os lucros materiais depois de matá-los significaria desfrutar espólios manchados de sangue. Tá, já parei na hora certa aí. Aí você quer demais, né? Olhar os segundos. Para adiantado, toma bronca. Para depois, toma bronca. Para na hora certa, toma bronca. Vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Calma, eu estou procurando o livro ainda. No prólogo. Prólogo, Bímola. É para ir logo. Tá, prólogo. 6. Ele era tão famoso. 6. Ele era tão famoso. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está falando de quem? Do Senhor Krishna Chaitanya, o próprio Deus que voltou neste mundo pessoalmente há 539 anos atrás. Ele era agora tão famoso que era considerado o melhor sábio de Nádya. Keshava Mishra de Kashmir, que intitulara a si mesmo o grande Vijay, o mais erudito, o grande erudito, foi a Nádya com a intenção de discutir com os sábios daquele lugar. Com medo do presumivelmente imbatível sábio, os professores da Tola de Nádya abandonaram sua cidade a pretexto de que estavam atendendo a convites. Keshava teve um encontro com o Senhor Krishna Chaitanya no Barokonagata, em Mayapur, e após uma breve discussão com ele, foi derrotado pelo menino e mortificado teve de sair de fininho. Nimai Pandita foi derrotado na batalha verbal, na batalha de erudição, na batalha das escrituras védicas, no conhecimento védico. E aí teve que sair de fininho. Nimai Pandita passou a ser o mais importante sábio de seu tempo. Foi com a idade de 16 ou 17 anos que ele viajou para Gaya com um grupo de alunos e ali recebeu iniciação espiritual de Ishvara Puri, um devoto de Deus renunciado e discípulo do renomado Madhavendra Puri. Só de falar desses nomes, a pessoa, só de falar ou ouvir esses nomes, ou ser atingido por essas vibrações, a pessoa se purifica aos poucos. Depois de retornar a Nádya, Nimai Pandita tornou-se um pregador religioso e sua natureza religiosa se tornou tão fortemente manifesta que o mestre Adwaita Prabhu Shrivasa e outros que antes do nascimento do Senhor Krishna Chaitanya haviam aceitado a fé dos devotos de Deus, estavam admirados com a mudança do jovem. E depois que foi iniciado, desbloqueou, No caso do Senhor Krishna Chaitanya é passatempo, No nosso caso, desbloqueia a mente. E aí começa a expandir a mente. Ele agora deixara de ser um Nayika combativo, um Smarta briguento e um retórico que critica. Ele desmaiava ao ouvir o nome de Deus, Krishna, e comportava-se como um homem inspirado pela influência de seu sentimento religioso. Murari Gupta, uma testemunha ocular, descreveu que ele demonstrou os seus poderes celestiais na casa de Shrivasa Pandita, na presença de centenas de seus seguidores, que eram na maioria estudiosos eruditos. Foi nesta ocasião que ele abriu com os seus seguidores sinceros uma escola noturna de canto e dança público de Hare Krishna na casa de Shrivasa Pandita. Lá ele pregava, cantava e dançava Hare Krishna
e expressava todas as categorias de sentimentos religiosos. O Senhor Nityananda Prabhu, que era então um pregador do culto dos devotos de Deus, o Krishnaísmo, e que tinha completado suas viagens por toda a Índia, juntou-se a ele nessa ocasião. De fato, uma grande quantidade de sábios, pregadores do culto dos devotos de Deus, todos sinceros de coração, vieram de diferentes partes da Bengala e uniram-se a ele. Nádia tornou-se assim a sede regular de uma multidão de mestres devotos de Deus, cuja missão era transcendentalizar a humanidade com a influência suprema do credo dos devotos de Deus. A primeira ordem que ele deu a Prabhu Nityananda e Haridasa foi essa: ide, amigos, ide pelas ruas da cidade, dirigi-vos a cada homem na porta de sua casa e pede-lhe que cante o nome de Hari e leve uma vida santa. E depois, vinde toda tardinha e contai-me o resultado de vossa pregação. Recebendo então esta ordem, os dois pregadores saíram e se encontraram com Jagai e Madai, dois homens de caráter dos mais abomináveis, comedores de carne, bebedores de vinho e caçadores de mulheres. Eles insultaram os pregadores quando ouviram a ordem de Mahaprabhu, mas logo foram convertidos pela influência da Bhakti Yoga inculcada pelo Senhor Krishna. Daí o povo de Nádia ficou surpreso. As pessoas diziam: Nimai Pandita não é apenas um gênio portentoso, mas também, de certo, é um missionário do Deus onipotente, Krishna. Desta época até os 23 anos de idade, Mahaprabhu pregou os seus princípios não somente em Nádia, mas também em todas as cidades e aldeias importantes situadas ao redor de sua cidade. Nas casas de seus seguidores ele realizou milagres, ensinou os princípios esotéricos da Bhakti Yoga e cantou o seu canto e dança público de Hare Krishna com outros devotos. Seus seguidores da cidade de Nádia começaram a cantar o santo nome de Hari nas ruas e mercados. Isto causou um impacto e despertou diferentes sentimentos de diversas regiões. Os devotos de Deus ficaram deveras satisfeitos. Os sacerdotes de casta ficaram invejosos do sucesso de Nimai Pandita e foram se queixar ao Chandikazi, dizendo-lhe que o caráter do Senhor Chaitanya ia de encontro aos princípios hindus. Claro que vai, não temos nada a ver com os hindus, né, Bimala? Somos krishnaístas e não hinduístas. O Kazi muçulmano foi à casa de Shrivasa Pandita, onde quebrou um tambor e declarou que, a menos que Nimai Pandita parasse de propalar aos quatro ventos a sua religião esquisita. Essa foi boa. Não, ficou até engraçado. A gente se surpreende todos os dias, né? O Kazi muçulmano foi à casa de Shrivasa Pandita, onde quebrou um tambor e declarou que, a menos que Nimai Pandita parasse de propalar aos quatro ventos a sua religião esquisita, ele seria obrigado a impor a religião muçulmana a ele e os seus seguidores. Isto foi levado ao conhecimento do Senhor Chaitanya. Ele ordenou aos habitantes da cidade que se reunissem à tardinha, cada um com uma tocha na mão. Eles fizeram isso e Nimai marchou com o seu canto e dança público de Hare Krishna, dividido em 14 grupos. E chegando à residência do Kazi muçulmano, ele manteve um longo diálogo com o Kazi e no final infundiu no seu coração a sua influência de devoto de Deus, tocando-lhe o corpo. O Kazi muçulmano então chorou e admitiu que sentira forte influência
espiritual que eliminara todas as suas dúvidas e produziu nele um sentimento religioso que lhe propiciou o êxtase mais elevado, Krishna Prema. O Kasi uniu-se então ao grupo de canto e dança público de Hare Krishna. O mundo ficou admirado ante o poder transcendental do grandioso Senhor Krishna Chaitanya, e após este episódio, centenas e centenas de hereges converteram-se e empunharam a bandeira de Vishwambara. Foi depois disso que alguns sacerdotes brahmanas de Kulia, invejosos e medíocres, criaram uma desavença com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e estavam para... Já parei, né? Fazer o quê? Acabou o clima. Peraí, Ctrl D. Foi depois disso. Tá bom, já dá para lembrar. Foi depois disso que alguns Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. O Bhagavad Gita como ele é o quinto link. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente ou então esquece por aí e compartilha conhecimento, dia 25, né? E que mais? E os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º livro, também compra uns 2 ou 3 aí. Ajuda a espalhar a consciência de Deus. Não pense só em você, né, Bimala? Dá para os melhores amigos, dá até para o inimigo. Se teu inimigo receber um livro desse, ele vai virar o seu amigo com o tempo, com certeza, né, Bimala? Ele vai ler, se iluminar e vai virar o seu amigo no futuro. Se ele ler uma linha já muda a vida dele. Se ele ler uma linha completa, a vida dele já muda. Para melhor, é claro. Ou vai para o inferno antes da hora, né, Bima? Se ofender, vai para o inferno antes da hora. Adiantado. Tá cheio de gente aí que poderia ir para o inferno antes da hora. Não, estou brincando. Não, ele tem que virar devoto, se iluminar outras pessoas e contagiar a consciência de Deus em outras pessoas. Se a pessoa perder a forma de vida humana agora, sabe lá quando vai conseguir a forma de vida humana novamente. Tá, é outro assunto, tá bom. Você me corta, me pergunta, o que é fazer em agenda, tá? Não, cantar. Cantar? Então vamos cantar. Ainda não, agenda, tá bom, agenda. Nossa, não resolve, hein? Não sabe se vai, se fica, se... Tá. Estou realizando as misérias do corpo e da mente, calma. Agora eu estou lento, não tenho mais talento, agora eu estou lento. Sexta-feira, dia 1, sabe quem está fazendo aniversário? O Bimala é o nosso querido ouvinte Leandro Vaz, do Rio de Janeiro. Poxa vida,
Nós temos uma audiência muito grande no Rio de Janeiro. Vamos mandar um abraço aqui para todas as cariocas, todos os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein? Tá, então canta parabéns aí pro Leandro Bímola. Vai, canta aí. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Leandro, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, gente boa. Que mais, hein, Bímola? Tem o festival, final de semana chegando, e você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Faz contato antes, tá bom? Para saber o dia e a hora. E agora, vamos tentar cantar então. Vamos lá. Calma. Cadê a letra, hein? Eu não decorei até hoje, Bímola? Eu sou ruim de serviço. Cachorro velho não aprende truque novo, você não sabe disso? Não. Vou parar por aí, não vou falar o que eu estou pensando. As cachorras também. Se o cachorro velho não aprende truque novo, a cachorra velha também não aprende. Tá, parar com a palhaçada, tá bom. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Libertando-se da Energia Ilusória. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadhivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute,
Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Calma, deixa eu procurar aqui, centralizar a letra. Página 204. Ah, tá aqui, ó. Desse modo, a entidade viva condicionada, que somos nós, né? É forçada a experimentar repetidos nascimentos e mortes. Impelida pelas reações das próprias atividades, ela desamparadamente divaga de uma situação inauspiciosa para outra, sofrendo desde o momento da criação até a ocasião da aniquilação cósmica. Segundo Srila Madhvacharya... Peraí, deixa eu tomar água. Segundo Srila Madhvacharya, se mesmo após ouvir que a entidade viva se sujeita repetidas vezes a nascimentos e mortes dentro do mundo material, alguém ainda considera que semelhante entidade desamparada é igual a Deus em todos os aspectos, ele na certa cairá nas regiões mais escuras do universo, das quais é muito difícil se elevar. O cara ainda acha que só se ferra, só se dá mal e ainda acha que é Deus, Bímola. Nossa, que loucura, né? Cada um com sua loucura, né? Quando a aniquilação dos elementos materiais é iminente, a Suprema Personalidade de Deus, sob sua forma do tempo eterno, retrai o cosmos manifesto, que consiste em aspectos grosseiros e sutis, e todo o universo se desvanece na não manifestação. No terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, o Senhor Kapiladeva ensina que a natureza material originalmente existe num estado inerte de equilíbrio chamado Pradana. Quando o Senhor Vishnu lança o seu olhar potente para a forma de Kala, o tempo, ocorrem as interações materiais culminando na diversificada criação do cosmos material. Calma, estou procurando aqui. Neste verso se afirma que no final do período universal, o mesmo tempo, o mesmo Kala, que originalmente iniciou a natureza feminina a manifestar-se, volta a retrair o cosmos para o seu estado original de não manifestação inerte. É o que eu estava pensando, né? Tudo sai do corpo de Deus e tudo volta para dentro do corpo de Deus. Então, a criação material, toda a criação material com seus 8.400.000 espécies diferentes entram novamente para dentro do corpo de Deus. É como dar pausa num filme. Você dá pausa no filme, aí o filme para. Aí quando você dá play novamente, tudo volta de onde parou. Essa destruição e criação da natureza material é mais ou menos assim, né, Bímola? Quando Deus dá play novamente no universo, tudo volta a funcionar de onde parou. Cadê onde eu estava aqui? Segundo... quando toda a energia entra de novo dentro do corpo de Deus, fica em estado latente, fica lá dormente.
Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a própria potência temporal Kala, o tempo, é então retraída e funde-se na alma suprema, que se manifesta como a causa original da natureza material. Semelhantes disposições técnicas de criação e aniquilação, nascimento e morte, não existem no eterno reino transcendental de Deus, Krishna. No céu transcendental, o variado desfrute transcendental do Senhor Krishna e de seus devotos não é importunado pelos ciclos inferiores de nascimento, manutenção e destruição encontrados no mundo material. No céu transcendental, as moradas transcendentais não têm começo, nem meio, nem fim. Começo, meio e fim, criação e destruição só dentro do céu material, na criação material. Nas moradas materiais. À medida que se aproxima a aniquilação cósmica, ocorre uma terrível seca na Terra durante 100 anos. Por 100 anos o calor do Sol aumenta pouco a pouco e seu calor ardente começa a atormentar os 3 mundos. A partir de Patalaloka eleva-se um fogo que emana da boca do Senhor Sankarsana. Suas chamas lançam-se para cima e, levado por ventos tempestuosos, ele devasta tudo em todas as direções. Conglomerados de nuvens chamadas Samvartaka derramarão torrentes de chuva durante 100 anos, jorrando sob a forma de pingos de chuva do tamanho da tromba de um elefante. Esse aguaceiro fatal inunda todo o universo. Então, Vairagya Brahma, a alma da forma universal, abandona o seu corpo universal, ó Rei, e entra na natureza e manifesta sutil, como um fogo que ficou sem combustível. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, a palavra Vairagya neste verso indica a totalidade das almas condicionadas individuais, que originalmente nascem de Brahma e que voltam a amalgamar-se nele no momento da aniquilação. Em virtude da manifestação da Virat Purusha, ou seja, a forma universal do Senhor Krishna, há uma exibição temporária de formas, qualidades e atividades dentro da criação material. Porém, todo o cenário cósmico reverte a seu estado amorfo e inerte quando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, retrai a criação. Logo, não se pode aceitar que a forma universal do Senhor Krishna seja uma forma eterna. Ela não passa de mera semelhança efêmera e imaginária de sua forma pessoal dentro do reino de Maya, a ilusão. No primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam, bem como no segundo canto, explica-se claramente que a forma universal do Senhor Krishna é uma forma imaginária oferecida ao neófito para que este possa meditar em Deus. Aqueles que são excessivamente materialistas não têm nenhuma capacidade de entender que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é de fato Satchitananda Vigraha, em português, a forma eterna de bem-aventurança e conhecimento transcendental, a exibição da energia material. Portanto, para encorajar semelhantes materialistas grosseiros a tornarem-se teístas fiéis, a literatura védica os ensina a meditar no universo fenomenal como o corpo gigantesco do Senhor Supremo Krishna. Essa concepção panteísta não reflete a realidade última do Senhor Supremo, senão que é uma técnica para conduzir a mente aos poucos rumo a Deus, Krishna. Srila Sridhara Swami menciona o seguinte verso como evidência de que o Senhor Brahma
com certeza volta ao Supremo no momento da aniquilação. No momento da aniquilação definitiva, todas as almas autorrealizadas entram com Brahma na morada suprema. Porque, às vezes, é considerado o melhor devoto do Senhor Supremo. Brahma, de certo, deve alcançar a liberação, em vez de apenas entrar no estado imanifesto da natureza material chamado Avyakta. A este respeito, Sridhara Swami ressalta que há uma classe de não-devotos que se eleva ao planeta de Brahma mediante a execução de sacrifícios de cavalos e de outros sacrifícios, e em certos casos o próprio Brahma pode não ser devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Portanto, as palavras Avyaktam Vishate Sukshman podem indicar que tal Brahma, não devoto de Deus, não entra no céu transcendental, apesar de ter atingido a posição universal máxima no que diz respeito à habilidade material. Mas quando Brahma é um devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pode-se aceitar que a palavra Avyaktam indica o céu transcendental, visto que o céu transcendental não é manifesto para as almas condicionadas. Também se pode considerá-lo como Avyakta. Se nem mesmo o Senhor Brahma consegue entrar no reino de Deus sem se render à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que se dizer então de outros não devotos, supostamente piedosos ou hábeis? A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ressalta que existem 3 categorias dentro da posição de Brahma, a saber, a de pessoa comum, a de especulador e a de devoto. Tem muitos detalhes, né? É um conhecimento ilimitado. E tem vez também que quando não tem uma alma comum qualificada para assumir o posto de Brahma, o próprio Krishna se expande e se torna o Brahma do universo. Para aqui. É porque tem muita explicação ainda. Página 209 a este respeito, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu, é o primeiro link. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Ler o livro Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Calma, deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Espera aí, deixa eu tomar água. Agora vai. Achei aqui, ó.
Depois de acender o fogo no nome de Shiva, ele começou a oferecer a sua própria carne, ao cortá-la de seu corpo, para assim satisfazer o Senhor Shiva. Os demônios são muito loucos, né? Aqui está um exemplo de adoração no modo da ignorância. No Bhagavad Gita, diferentes tipos de sacrifícios são mencionados. Alguns sacrifícios são no modo da bondade, alguns são no modo da paixão e alguns são no modo da ignorância. Existem diferentes tipos de austeridades e adoração porque existem diferentes tipos de pessoas dentro deste mundo. Porém, a austeridade última, a consciência de Deus, Krishna, é a yoga mais elevada e sacrifício mais elevado. Como confirmado no Bhagavad Gita, a yoga mais elevada é pensar sempre no Senhor Krishna dentro do coração. E o sacrifício mais elevado é executar o sacrifício de canto e dança público de Hare Krishna. E, aliás, é o único autorizado para esta era de Kali Yuga que a gente está vivendo, né? Kali Yuga vai durar ainda... Kali Yuga vai durar ainda mais de 400... Tem mais de 400 mil anos pela frente ainda, sem nenhuma intervenção divina. Quem está esperando o fim do mundo chegar rapidinho, compra um banquinho e espera sentado, porque vai demorar ainda muito, no mínimo 400 mil anos, para não errar, no mínimo. Onde eu estava, hein? No Bhagavad Gita, até um trem aqui no óculos, Bímola. Espera aí. Acho que pingou uma gota d'água quando estava chorando de rir. Está chorando de rir com a história das cachorras. Agora vai, agora sim. No Bhagavad Gita está afirmado que adoradores dos semideuses perderam a sua inteligência. Como será revelado mais tarde neste capítulo, Vrikasura queria satisfazer o Senhor Shiva por um objetivo materialista de terceira classe, que era temporário e sem benefício real. Os demônios, ou as pessoas dentro do mundo do modo da ignorância, aceitam essas bênçãos dos semideuses. Em completo contraste com esse sacrifício nos modos da ignorância, o processo de adoração no altar para adorar o Senhor Vishnu ou Krishna é muito simples. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que ele aceita de seu devoto mesmo uma pequena fruta, uma flor ou um pouco de água, que podem ser conseguidos por qualquer pessoa pobre ou rica. É claro que aqueles que são ricos não se espera que ofereçam apenas um pouco de água, um pequeno pedaço de fruta ou uma folha para o Senhor Krishna. Um homem rico deve oferecer de acordo com sua posição, mas se acontecer do devoto ser um homem muito pobre, o Senhor Krishna aceitará mesmo a oferenda mais escassa. A adoração do Senhor Vishnu ou Krishna é muito simples e pode ser executada por qualquer um neste mundo, mas a adoração no modo da ignorância, como exibida por Vrikasura, não é somente muito difícil e dolorosa, e também uma inútil perda de tempo. Portanto, o Bhagavad Gita diz que os adoradores dos semideuses são desprovidos de inteligência. Gostei dessa máxima aqui, Bímola. Como é que Prabhupada falou naquela aula lá? Não lembro. Tá, então não vou falar.
O Bhagavad Gita diz que os adoradores dos semideus estão desprovidos de inteligência. Seu processo de adoração é muito difícil e, ao mesmo tempo, o resultado obtido é oscilante e temporário. Apesar de Vrikasura continuar o seu sacrifício por 6 dias, ele estava mesmo assim incapaz de ver o Senhor Shiva pessoalmente, que era o seu objetivo. Ele queria vê-lo face a face e pedir a ele uma bênção. Aqui está outro contraste entre um demônio e um devoto. Um devoto é confiante que qualquer coisa que ele ofereça, a forma de Deus em serviço prático e amoroso, é plenamente aceita pelo Senhor Krishna. Mas um demônio quer ver a sua deidade adorada face a face para que possa tomar a bênção diretamente. Por isso, um devoto é chamado Akama, em português livre de desejo, e um não devoto é chamado Sarvakama, ou desejoso de tudo. No 7º dia, o demônio Vrikasura decidiu que deveria cortar a sua cabeça e oferecê-la para satisfazer o Senhor Shiva. Assim, ele tomou um banho num lago próximo e, sem secar o seu corpo e cabelo, preparou-se para cortar a sua cabeça. De acordo com o sistema védico, um animal que é oferecido como sacrifício tem que ser banhado primeiro, e enquanto o animal ainda está molhado, ele é sacrificado. Quando o demônio estava assim preparado para cortar a sua cabeça, o Senhor Shiva ficou muito comovido. Essa compaixão, entretanto, é um sintoma da qualidade da bondade. O Senhor Shiva é chamado Trilinga. Assim, sua manifestação da natureza da compaixão é um sinal da qualidade da bondade. Essa compaixão, entretanto, está presente em cada ser vivo. A compaixão do Senhor Shiva despertou porque o demônio ofereceu a sua própria carne para o fogo do sacrifício. Isso é compaixão natural. Mesmo se um homem comum vir alguém se preparar para cometer suicídio, é seu dever tentar salvá-lo. Ele faz isso automaticamente. Não há necessidade de apelar para ninguém. Portanto, quando o Senhor Shiva apareceu dentro do fogo para impedir o demônio do suicídio, isso não foi como um grande favor para ele. O demônio foi salvo de cometer suicídio pelo toque do Senhor Shiva. Suas feridas corpóreas imediatamente curaram e seu corpo se tornou como era antes. Então o Senhor Shiva disse ao demônio: meu querido Vrikasura, você não precisa cortar a sua cabeça. Você pode pedir para mim qualquer bênção que deseje e eu satisfarei o seu desejo. Eu não sei por que você queria cortar a sua cabeça para me satisfazer. Eu me torno satisfeito mesmo com a oferenda de um pouco d'água. Na realidade, de acordo com o processo védico, o Shiva Linga no templo, ou a forma do Senhor Shiva no templo, é adorada simplesmente por oferecer água do Ganges, porque é dito que o Senhor Shiva fica grandemente satisfeito quando a água do Ganges é derramada sobre sua cabeça. Geralmente, devotos oferecem água do Ganges e folhas da árvore Bilva, que são especialmente destinadas para oferecer ao Senhor Shiva e à deusa Durga. A fruta dessa árvore também é oferecida ao Senhor Shiva. O Senhor Shiva assegurou Vrikasura que ele fica satisfeito com um processo de adoração muito simples. Por que então ele estava tão ansioso para cortar a sua cabeça? E por que ele se sujeitou a tamanha dor por cortar o seu corpo em pedaços e oferecer ao fogo? Não havia necessidade de penitências tão severas. De qualquer forma, por compaixão e solidariedade, o Senhor Shiva preparou para dar a ele qualquer bênção que ele quisesse. Quando o demônio foi oferecido essa facilidade pelo Senhor Shiva, ele pediu uma bênção temível e abominável. O demônio era muito pecaminoso, e pessoas pecaminosas não sabem que tipo de bênção deve ser pedida à deidade. Assim, ele pediu ao Senhor Shiva para ser abençoado com o poder, tamanho
para assim que ele tocasse a cabeça de qualquer um, ela iria imediatamente rachar e o homem morreria. Os demônios são descritos no Bhagavad Gita como Dushkritinas, ou malfeitores. Kriti significa muito meritório, mas quando Dush é acrescentado, significa abominável. Em vez de se renderem à suprema personalidade de Deus, os Dushkritinas adoram diferentes semideuses a fim de obter benefícios materiais abomináveis. Às vezes, esses demônios, na forma de cientistas materiais, descobrem armas letais. Eles não podem mostrar o seu poder meritório por descobrir algo que possa salvar o homem da morte, mas, em vez disso, eles descobrem armas que podem acelerar o processo da morte. Porque o Senhor Shiva é poderoso o bastante para dar qualquer bênção. O demônio poderia ter pedido a ele algo benéfico para a sociedade humana, mas para o seu interesse pessoal ele pediu para qualquer um cuja cabeça fosse tocado por sua mão, morreria imediatamente. O Senhor Shiva pôde entender o motivo do demônio e ficou muito triste que tinha assegurado a ele qualquer bênção que desejasse. Ele não quebraria sua promessa, mas ficou muito triste em seu coração, porque tinha que oferecer a ele uma bênção tão perigosa para a sociedade humana. Os demônios são descritos como Dushkritinas, malfeitores, em português malfeitores ou canalhas, né? Canalhas também é traduzido, Dushkritinas também é traduzido como canalhas. Malfeitores. Porque apesar de terem poder cerebral e mérito, o mérito e poder cerebral são usados para atividades abomináveis. Às vezes, por exemplo, os demônios materialistas descobrem uma arma letal. A pesquisa científica para uma descoberta dessa certamente requer um cérebro muito bom. Mas em vez de descobrir algo benéfico para a sociedade humana, eles descobrem algo para acelerar a morte, que já é assegurada para cada ser humano. Similarmente, Vrikasura, em vez de pedir ao Senhor Shiva algo benéfico para a sociedade humana, pediu algo muito perigoso para a sociedade humana. Por isso, o Senhor Shiva se sentiu triste dentro de si mesmo. Devotos da personalidade de Deus, Krishna, entretanto, nunca pedem nenhuma bênção ao Senhor Shiva ou Krishna, e mesmo se pedem algo para o Senhor Krishna, não é de jeito nenhum perigoso para a sociedade humana. Essa é a diferença entre os demônios e os devotos de Deus, ou os adoradores do Senhor Shiva e os adoradores do Senhor Vishnu. Normalmente os adoradores de espíritos, fantasmas, gnomos, duendes, etc., são pessoas influenciadas pelo modo da ignorância. Aliás, o Senhor Shiva cuida de toda essa galera, né, Bimala? A galera da escuridão. Bruxas, pichatas, toda a galera da escuridão é cuidada pelo Senhor Shiva, a turma do modo da ignorância. Enquanto Shukadeva Goswami narrava a história de Vrikasura, ele chamou Maharaja Parikshit de Bharata, por se referir ao nascimento do rei Parikshit numa família de devotos. Maharaja Parikshit foi salvo pelo Senhor Krishna enquanto estava no ventre da mãe. Similarmente, ele poderia ter pedido ao Senhor Krishna para salvá-lo da maldição do sacerdote Brahmana, mas ele não fez isso. O demônio, entretanto, queria se tornar imortal por matar todos com o toque de sua mão. O Senhor Shiva pôde entender isso, mas porque tinha prometido, deu-lhe a bênção. O demônio, entretanto, porque era muito pecaminoso, imediatamente decidiu que usaria a bênção para matar o Senhor Shiva. Vishnu. Tá, já parei. Agora que o bicho vai pegar, Bima. Acabou o tempo.
Eu só queria testar, né? Só queria testar a bênção, se funcionava mesmo. E pior é que queria testar na cabeça do Senhor Shiva, né? Tá. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui, é o sexto link, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga. Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.